constrangido, eu queria que vocês chegassem um pouquinho para frente, né? Que a gente tem um data show aqui, tem algumas coisas para ler. Então, chega um pouquinho para frente. Hoje é Seminário da Família, hoje, amanhã e sexta-feira. E tudo que a gente falar aqui vai ser família. E quando a gente falar família, quando a gente fala família, a ideia é que essa família esteja junto, né? Então, desde domingo a gente está ouvindo ministrações de família. E o lugar de família é onde? Todo mundo amarradinho, juntinho. Amém? Amém. Nós, não é? Vamos começar hoje à noite com um tema muito bom, que é o culto doméstico. E vamos seguir os slides do material da nossa querida Elza. Então eu quero ser fiel a esse material. Eu só vou ser a voz do material dela, com um pouquinho de ajuste só que eu fiz. Mas vamos ler esse material, meditar e simplesmente deixar esse coração aberto, sensível, né? Para a operação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que tem esse papel de convencer. Por mais que alguém pregue bonito, fale bonito e fale muitas coisas, se o Espírito Santo não chega juntinho de você e te convence, te muda, foi só uma teoria, né? Mas eu creio que hoje a gente vai ouvir a teoria, porque tem que ouvir, mas é o Espírito Santo que vai nos ajudar a praticar. Então, quando a gente fala em culto doméstico, né? É um nome que, na verdade, e durante os slides está muito repetido o culto doméstico, mas eu queria que você pensasse assim, eu vou dar um subtítulo na minha casa. Porque a propaganda que correu aí, né, do nosso seminário, está escrito assim, resgatando o culto doméstico. E quando você vê essa palavra resgatando, significa o quê? Alguma coisa era muito boa, muito estruturada e funcionava muito bem. E de repente, foi se ofuscando, foi acabando, em alguns lares, exterminando. E aí vem a palavra reestruturar. Vamos fazer ele de novo, não é? E fazer ele de novo com um novo formato, com a nova dinâmica. Porque o que é que acontece hoje? Eu quero que alguém me dê um pouquinho de água, porque a minha garganta não está muito boa. O que é que acontece hoje em dia? Estamos numa nova geração. A palavra do Senhor nunca pode mudar. A palavra do Senhor nunca vai mudar. A gente sabe que ela é hoje, ontem, hoje será. O que é que muda, irmãos? Métodos, não é? Maneiras, porque a gente está num contexto de século diferente até do contexto da Bíblia. Os princípios iguais, e é isso que a gente vai ver, não podem ser mudados. As leis do Senhor não podem ser mudadas. Mandamentos do Senhor não podem ser mudados. O que é que a gente precisa? Estruturar, não é? Então hoje, durante essa apresentação do nosso slide, nós vamos ver o que é que a gente pode melhorar. E eu sei que hoje tem famílias, temos crianças, e o objetivo é ajudar a mamãe, ajudar o papai, os professores, não é? Então, culto doméstico seria o quê? Só para quem tem criança pequena, ou adolescente, ou jovens. E quando os nossos filhos forem, como ficará o casal? Culto doméstico, né? Da maneira que você queira chamar. Momento com Deus, tempo de família, devocional. O título você dá. A essência e estrutura não pode mudar. Então, hoje a gente vai se prender um pouquinho à família, né? Porque o culto doméstico resgatando mais. Se você tem criança em casa, e nós temos crianças aqui, mas o ensinamento da palavra do Senhor é para todos os jovens, não é? Muitas vezes você diz, irmã Claudete, hoje talvez é um tema que eu nem devia estar aqui. Meus filhos já se foram, nós somos adultos, já, sei lá, beirando a terceira idade, mas pense que Deus te trouxe por um objetivo, né? Quando a gente diz, Senhor, usa-me, a gente não vai escolher, mas eu só quero ser usado aqui, eu só quero ser usado aqui. Às vezes Deus te trouxe para aprender alguma coisa que envolve até criança, que você não sabe de Deus vai te usar, não é? Por isso que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor. Então hoje, pode passar aí. Hoje nós vamos ler algumas coisas, como, por exemplo, eu não sei quem está lá atrás pode ler, dá para enxergar, mas eu vou começar aqui. Num significado que pode dizer, culto doméstico é o momento que os membros da família se reúnem para adorar a Deus e aprender a sua palavra, em horário escolhido e conveniente para todos. Pode passar. Então, a importância do culto doméstico. Vamos a alguns itens aí.
levar a família a desfrutar da íntima comunhão com Deus, exercitar um mandamento divino que está escrito em Deuteronômio 6, de 6 a 7, incentivar o despertamento espiritual dos membros da família é imprescindível para gerar estabilidade espiritual da família no culto, unir e fortalecer os laços da família. Aí vem aí, né, o imprescindível, que não pode faltar. O culto doméstico é indispensável à firmeza espiritual e segurança da família. Em Deuteronômio 6, de 6 a 7, o Senhor mandou os israelitas ensinar seus filhos com toda eficiência os princípios da palavra de Deus. E estas palavras, que hoje te ordeno em um dos textos, estarão em teu coração. A orientação divina é que a palavra de Deus deve ser ensinada em primeiro lugar em casa. Vocês todos passaram por aquela porta e encontraram quem lá fora, gente? Quem nos acolheu hoje? Quem nos recebeu? Sadam. Moisés. Moisés e sua família. Como era o nome da mulher dele? Zípora. E os 2 filhos? Gente, tá faltando um culto doméstico. Como era o nome? Gerson e Eli. Não viram lá, não perguntaram lá não? Eliezer. Todo mundo vai ter chance de fazer um selfie lá e daqui a pouco eles vão entrar aqui pra gente agradecer, né, a presença. Amanhã tem mais personagens, não percam, e sexta-feira também. Quando fala que esse culto, né, é um culto doméstico, então não é um culto para fazer na praça, não é um culto para fazer no shopping, é um culto doméstico, é o culto do lar. E Moisés é um grande exemplo disso, né? Quando era criança, o que a mamãe investiu. E ele cresceu. Pra cá. Vamos dizer, entre aspas, desviou-se, né? 30 anos, quase 40 anos num palácio, aprendendo tudo que era ruim, porque lá no palácio de Faraó tinha tudo, menos a palavra do Senhor. E ele aprendeu. E no tempo certo, ele sente saudade da sua família, volta, e os ensinamentos de mamãe ficou nesse coração. E depois casou. A Bíblia não conta muito sobre a mulher dele, nem os filhos, mas também não conta nem o escândalo. Significa que essa mulher foi uma ajudadora, os filhos cresceram e ele exerceu o ministério que Deus chamou ele. Então tudo começa onde? Em casa. Amém? De vez em quando vocês falam amém aí, vou pensar que ninguém está cochilando. Vamos lá. Mas aí o texto, pode passar. A gente falou tanto da Deuteronômio 6, eu falei, não, vamos pegar esse texto e botar para a gente acampar um pouquinho nele. Então, Deuteronômio 6, de 3 a 9, né? Ali já está pulando 4. Nós vamos ler, e aí eu queria ver aonde você alcança, lê comigo também. Vamos ler ali, a partir do 4, o que é que Deus, isso aí foi lei, viu? Isso aí foi mandamento. Não foi opção assim, ó, se der para fazer, você faz. Não. E esse mandamento chega até nós e é o mesmo conceito, não é opção. É para obedecer a palavra do Senhor. Então vamos ler ali? 1, 2, 3, começando do 4. Estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por fronteira. É um texto tão conhecido, né? Sempre culto de família, a gente recita, mas a gente tem que parar e dizer, agora Espírito Santo, me ajude a entender, não é? Principalmente eu que estou com essas crianças de 0 a 12 anos, ainda em casa, esses pré-adolescentes, e o Senhor dá esse mandamento. Qual era toda, por trás dessa lei, desse mandamento, de uma metodologia. E como o nosso Deus é muito lindo, Ele dá a lei e nos ensina. O que está escrito no versículo 8 e 9 é a metodologia que a gente
Porque não tem nada de novo. Tem uma modificação do método. E o Senhor ensina para nós. Essa coisa toda de ensinar e inculque na cabeça do seu filho é o quê? Aquele princípio lá. Ensine seu filho a amar a Deus de tudo, não é da metade. Entendimento, corpo, alma e espírito, de todo o teu entendimento. Então o Senhor pega este povo, né, que era o povo escolhido, hoje somos nós, e diz lá, ó, para você ensinar sobre mim, você vai contar. Mas eu quero que além de você contar, que essa criança tem que me amar, de toda a força dela, de todo o entendimento, de todo o coração, você vai aplicar a metodologia divina. Que agora, vamos supor, 20, 30 anos, os pedagogos e educadores descobriram. Uma coisa que você chega na Bíblia e diz, milhares de anos, Deus já tinha revelado. Olha que coisa maravilhosa o nosso Deus. Então, quando você chega nesse verso 8, também as atarás, além de falar, aí vem o método, as atarás por sinal na tua mão, e será por frontais nos teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nós sabemos que a infância vai de 0 a 12 anos. Entre esse período nós temos etapas e fases. 3 etapas são as 3 infâncias. Primeira infância, que vai por volta até de 4 anos. Segunda infância, por volta de 7. Terceira infância, fecha em 12, não é? 11 e 12 anos já são pré-adolescentes. Fez 13 anos, já entra no quadro de adolescentes. Então, olha como o Senhor faz. Nós entendemos que uma criança de 0 a 2 anos, ela está na fase sensório e motor. Foi Deus que fez. Por isso que nossos pequenos botam tudo na boca e tudo eles têm que pegar. Olha como Deus, na sabedoria dele, vai lá e diz, para você ensinar, bote na mão dele. Ele é pequeno, ele ainda não tem entendimento, ele está no concreto, ele não sabe o que é abstrato. Então, 0 a 2 anos, se você quer ensinar uma criança a história, você tem que entregar na mão dela algo que ela pegue, porque ela está na fase sensório motor, este corpo que fala. A linguagem vem depois. Por isso que é tão difícil para os nossos pequeninos no culto. Pense um culto de 2, 3 horas. Eles sentadinhos ali tem uns, eles estão ali procurando o que fazer, porque este corpo está falando. E muitas vezes a gente diz, menino, você está na casa do Senhor, e ele está ali assim, o corpo está falando. Porque é essa parte, é essa linguagem que eles têm, não é? Domingo passado, foi culto da família e assim, por um acaso, o grupinho cantou por último. E eles já estavam ali porque eles não aguentam, esse corpo não pode ficar parado. E quando a maestrina foi levantar, já tinha 3 brincando do joguinho e um já estava em 48. Vê isso aí, ele já foi de 1 a 48. E aí ela chamou a atenção, começou o hino. Cantou o hino, marchou, sentou, brincadeira de novo, porque é assim que a criança é. Então a gente não pode entender as fases para que eu possa aplicar essa palavra e ela achar guarida. Então olha como Deus é tão sábio que ele diz para os pequeninos, antes de falar, vai ter que dar alguma coisa na mão, vai ter que marcar essa mão. E aí nós vemos a outra fase, que já sai desse sensório motor, já passa para o operacional, que essa criança precisa ver. Por isso que a criança de 4, 5 anos, você tem que contar uma história mostrando um visual. E o que é que Deus fala ali? Além da mão, te serão por frontais os olhos. Por isso quando a gente conta a história, eu tenho que mostrar essa figura, né? Na EBD a gente tem as historinhas e os visuais. Se não eu estou falando blá, 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 ele vai aprender, ele vai gravar a última palavra que eu falei. Então Deus já traz essa metodologia de lá para nos ensinar esta fase. Por isso que é tão importante você saber a fase que está seu filho, para você ser eficaz no ensino da palavra do Senhor. Senão aquele culto doméstico vai ser aquele tédio. Ai, culto doméstico, 3 hinos da harpa, abrir a Bíblia, no maior texto, depois o papai vai orar um monte de palavra que eu não sei, e a palavra que eu amo é amém. E acabou. Então quando Deus nos traz esta palavra é para você entender. E aí, meus amados, tem uma coisa que é muito honrosa, que é a humildade. Quando eu não sei, eu procuro ajuda. Quando eu não sei, eu pergunto, não é?
Por isso que Deus usa departamentos que abrem um seminário de família para nos ajudar, não é? E nessa fase, então, que essas crianças estão, neste mundo que a gente está tão perdido como pais. Então, Deus traz esse método para que você aprenda. Dependendo da idade do seu filho, vai ser sensório, senão vai ser visual. Ah, mas eles já estão crescendo. Olha o que o Senhor fala no 9. E escreverás nos umbrais das tuas casas. Já aumentou a dificuldade. O nível já aumentou, já entrou numa fase de leitura. Eu estou com o meu pré-adolescente lá de 10, 11 anos, que eu não vou contar uma historinha mostrando uma figurinha. Eu tenho que desafiá-lo. Ele já imagina. Ele já entende, ele já está no abstrato. Quando eu falo de Deus, ele já entende, é um ser que mora no céu. Não necessariamente precisa da figura para relacionar. Então eu vou aumentar meus desafios com o meu filho nessa idade. Então qual é a dica? Trazendo, né, o resgate do culto doméstico. Você vai parar para pensar. Em que fase está seu filho? Em que etapa está seu filho? O que é que eu vou usar? E aí outra coisa maravilhosa do culto doméstico, que a gente quebra aquele gelo dos nossos avós e pais, daquela metodologia engessada que a gente não suportava. E eu vou entrar no contexto, o que é que minha criança precisa? Por exemplo, a gente vai entrar em temas do cotidiano. O que é que mais aflige os pais? Vamos dar um exemplo. O tema desobediência, obediência. E aí a gente vai dizer, hoje, o nosso culto doméstico, o nosso encontro vai ser sobre obediência. Seus filhos maiores podem lhe ajudar. Porque a gente está numa era agora que nós somos, como professores, mediadores. O professor já não dita mais. Se possível, ele chega na sala, expõe uma coisa e ele fica assim, olhando as reações, olhando as interferências, olhando as hipóteses que os alunos trazem para mediar. É essa era que a gente está. E nossos filhos estão crescendo. E eles estão crescendo assim. E eles vão chegar na igreja e encontrar o quê? Um gesso. Não vai funcionar. A gente tem que ir pelo mesmo método. Então, se você vai trabalhar um exemplo, que aí você vai ver, né? Temos realidades diferentes. Qual a luta que a sua família está passando? Traz isso para o culto doméstico como tema. Aqui tem tudo que a gente imagina e que a gente não imagina. Então, num tema desse de desobediência, que desobediência, amados, vamos lidar com ela até Jesus voltar, porque é uma coisa que foi adquirida no Éden. Um bebê já começa escondendo uma coisa e você diz, escondeu, nem foi para a escolinha. Quem ensinou? Não precisa ensinar, já vem da origem. Então, desobediência. E aí, quando Deus te der a bênção, seus filhos foram o quê? Testemunhas. Não é só, se você contar a bênção, você conta assim, papai, eu sou uma pessoa não será. Só pegou no fim da bênção. Não pegou o processo de crescimento. Então, este tempo é extraordinário, maravilhoso, de saúde, de nutrição e de agradecer ao Senhor. Hoje o Senhor nos deu isso, não é? Teve uma época que minhas filhas eram bem pequenas, que eu dizia, oh mãe, só tem isso, então, de novo frango. Aí assim, né? Depois o Espírito Santo vai te ensinando várias coisas, mas aí eu dizia assim, tem que frango é importante. Você sabe que as crianças da África só comem papelão? Aí as meninas comiam tudo, né? Não tá legal essa metodologia, né? O Senhor nos deu isso hoje. Amém. Tem crianças que hoje nem tem, a mamãe não tem o que botar. E você tem. É frango, é proteína. Como que vai alimentar, né? É uma oportunidade da gente ministrar aos nossos filhos. Vamos lá. Aí a gente tem esse texto aqui. Sem o culto no lar, famílias em crise. Isso aqui é, né? Se eu mandar, quem concorda com isso? Todo mundo concorda. É a realidade que a gente está vivendo. E não dá, né, irmãos, para trazer nossas crianças só na EBD por 2 horas. Só no culto à noite por 2 horas. Segunda a sexta, pau quebrando no lar. Como eles vão ter testemunho? Não é? Então, se não tem esse culto no lar, esse tempo de dedicação, né, da palavra do Senhor, vai ser crise mesmo. Então, ali está escrito assim, ó. Quem pode ler? Dá para vocês lerem? Para me ajudar um pouquinho? Quem está mais perto? Dá para ler? Está pequeno, não está?
muitas distrações são recursos maléficos para concorrer com o culto doméstico, o que fragiliza a comunhão da família com Deus e com os seus membros entre si. Famílias em crise, vivendo grandes dificuldades, distantes, se reunir para buscar e orientar todos, que mesmo em tempo de crise, e orientação da palavra de Deus dentro da sua casa, fazendo culto. Viu ali? A igreja precisa se reunir, explicar para meus filhos, aqui é uma igreja, mas em casa nós somos igreja, somos uma pequena igreja, não é? Somos o corpo de Cristo, os membros. Então, ensinar meus filhos, a igreja não é só quando você vai lá, que lá você fica quietinho, em casa é igreja. E que oportunidade fantástica, porque em casa somos o que somos. Então assim, cai muita máscara, e é isso que a gente tem que ter cuidado nesse tempo, a hipocrisia que nossos filhos começam a aprender, quando na igreja somos uma coisa, em casa somos outras. Na igreja eu digo uma coisa, em casa eu digo outra, não é? Eles já crescem com essa hipocrisia, de que pode, em casa eu sou outro, não. Então em casa eu sou igreja, e aí nesse culto doméstico a gente tem a oportunidade de ministrar para nossos filhos, né? Continua ali, né? Precisamos reservar um momento, ali que eu falei, né? Todos os dias. Esse aí eu creio que pessoal é possível. Às vezes em família, todos os dias, a não ser que seja assim, né, gente? Uma oração rápida, de manhã vai para a escola, ou na hora de dormir. Mas esse culto que a gente desliga a televisão, desliga os eletrônicos e fica ali, às vezes é tão bom, então você vê, era para ser 1 hora, já está quase 9, não é? Mas tem que desligar. Lembra que em cima falou? As distrações maléficas é a televisão, gente. É os nossos aparelhos celulares. Que às vezes você faz ali como rotina e quando deu amém, já está com o dedo no controle. Né? Como a gente hoje... Ó, não adianta, a gente vai ter o seminário amanhã, nós vamos ter no dia 2 um encontro de família o dia todo para falar de tecnologia, mas gente, não tem como a gente mais se desvincular dos eletrônicos. O que é que tem que acontecer? Autocontrole. Sabe aquele dia que você, lá mesmo, tem vezes que eu falo para minha irmã assim, ó, se é urgente, me ligue, porque pior é que de propósito, eu não vou olhar o zap por 3 horas. Ai, você tá vendo? Não. É determinação. Porque estamos sendo escravizados do nosso celular. Diga se não é verdade. Não é? Você não vive, a gente vivia. Nossos pais viveram sem, a gente não vive. Pensa o desespero quando você está atrasado, chega no ponto e esqueceu o celular, parece que você vai morrer. Parece que você vai morrer, sabe, o braço saiu. Você volta, não pode passar o dia. Infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Então, qual é o remédio? Autocontrole. Se determine. A hora do culto doméstico, desligado. Ou mesmo hoje à tarde, não vou olhar. Mesmo que eu não esteja lendo a palavra, eu posso estar fazendo outra coisa com a família. É um controle que a gente tem que fazer. Ele está conosco, não vai nos largar. A não ser alguém que diz, não quero celular, que é complicado, né? A gente precisa de celular para comunicar. Então, o lar, sim. Então, ali, muitas vezes, eu não vou conseguir um culto doméstico, que é um tempo exclusivo, sem pressa. Não é ler correndo. Se for ler correndo, a leitura você vai fazer todo dia. Não é? Mas o nosso devocional, isso todo dia é importante, né? O crescimentozinho. O lar, que não faz o culto doméstico, abre brechas para que o inimigo atue sem o conhecimento da palavra de Deus, vive em conflitos, cheio de rancores, ódio, ressentimento, falta de comunicação, filhos desobedientes, inimizades entre os familiares, perdendo os verdadeiros valores que a família deve ter, como está escrito no Salmo 128, todo mundo concorda, né? Se a palavra de Deus não dá, não é aberta, não é aquilo ali. É ódio, é briga, os adolescentes já chegam brigando e você chega estressado e se aborrece, ainda tem que fazer a comida, aí alguém liga e não sei o que, e foi assaltado e perdeu. Só tribulação. Então, prioridade, culto doméstico é prioridade, não é? Reunir a família para isso é prioridade. E é uma coisa, deixa eu te avisar, quando você sair daqui disposto, muitas coisas vão acontecer para que não aconteça. Quinta-feira
querer meu dia, vou fazer. Aí alguém chama, alguém. Fique ligado nisso. Porque o inimigo não tem interesse, irmãos, no nosso crescimento espiritual. Imagina se ele vai ter. Então, tudo quando você determinar, não é? Para eu e minha casa servir ao Senhor, eu tenho que trazer essa casa para a palavra. Quando você determinar, você vai ver quantos empecilhos vão levantar. Isso tem que estar ligando, não é? Que é o inimigo ao derredor querendo. E esse Salmo 128, que a gente lê tanto, né? Lindo, Salmo da família, que é aquilo ali, vamos puxar essa mesa de novo, nem que não seja todo dia. Escolha uma refeição. Qual a refeição que poderíamos fazer juntos, né? É o café da manhã? É o almoço? É o jantar? Para a gente ter esse encontro com os nossos filhos? Escolha pelo menos uma refeição para resgatar. Vamos lá que o tempo está correndo. Nos dias atuais existe o que? Me ajudem. Grande dificuldade em reunir a família para o culto doméstico. Se olhar por esse ângulo, o lar estaria sem estrutura, destruído e os filhos perdidos. Portanto, o tempo perdido em frente à TV, computador, redes sociais, etc., deve estar investido no ensinamento da palavra de Deus, com o intuito de levar os filhos a adorarem o Senhor, que é a responsabilidade dos pais. Agora, vale ressaltar um detalhe. Quando a gente lê ali, parece assim, ai meu Deus, então vamos virar radicais, ai meu Deus, vai ter que toda hora ler a Bíblia, ler. Entenda que, naquele mandamento do Senhor, quando diz, ensina teus filhos, indo, voltando, às vezes indo e voltando, você não está com a Bíblia na mão. É você aproveitar toda a oportunidade para ministrar. Por exemplo, você pode escolher um encontro, né? Toda a família tem que fazer isso, é importante fazer o que vocês vão estar juntos. Para brincar, se divertir, fora de casa ou dentro de casa, sendo que tem esse tempo reservado para a leitura da palavra e as dinâmicas que falamos. Mas assim, todo momento você tem que estar ligado em ministração, porque muitas vezes a gente vai fazer o que em família? Vamos assistir um filme. Sim, vamos assistir um filme, que delícia, né? Uma noite de chuva, fazer uma pipoca, trazer todo mundo assistir um filme. Nesse filme você vai achar, ainda mais que a gente assiste filme, né? Livre, né, gente? A criança pequena, nossos pequenos estão assistindo. Olha que chance você vai ter que em algum momento desse filme vai ter uma coisa errada. Em algum momento desse filme vai ter uma mentira, vai ter uma cilada. Que chance de você ir para ministrar. É isso que a palavra diz. É levantando, é andando, é indo, é voltando. Não é só no momento do culto doméstico. É em todo momento. Não é? Estava até comentando com as irmãs que uma irmã tinha falado e talvez em junho a gente tenha a chance de falar, né? Dos desenhos infantis. E a gente falou de pica-pau. Quem não se diverte com pica-pau? É engraçado, aquela risada de pica-pau. Mas ele é muito cruel. É verdade. E o que ele ensina às crianças é mais maléfico do que benéfico. Olha aqui no desenho, o pica-pau está dirigindo com aquela risadinha dele e ele vê que a gasolina acabou. Ele olha e vê um carro estacionado. Pica-pau estaciona atrás, olha para um lado, olha para o outro, vai com o bico e suga toda a gasolina do carro dele, bota no dele, carrega. O ponteiro sobe e ele dá aquela risadinha, né? Todo mundo acha engraçado. Você assistindo isso com sua criança, olha a chance de ouro. Filho, você viu o que ele está assistindo ali? Ele está aprendendo o quê? Para a gente pegar a coisa do outro, a gente olha para o lado, olha para o outro. Não tem ninguém. Nossas crianças, irmãos. É assim quando a gente era criança, lembre alguma coisa que você fez e sabe isso, porque é uma criança. E a natureza pecaminosa, quem sabe. E você aí, dependendo da idade, vai jogar a hipótese. Não vá logo dando um sermão. Você viu? Será que está sendo puxar da sua criança? Se você não conseguir, você vai ministrar. Filho, você viu? A palavra de Deus diz que às vezes a gente é tentado pegar uma coisa de alguém, olha para um lado, olha para o outro, mas sabe que a Bíblia diz que no céu Deus vê tudo. Mamãe não está vendo, papai não está vendo. Posso pegar? Papai do céu, você está botando gotinhas de temor no coração da sua criança. Então, às vezes, você pode até reduzir o conteúdo. Ou então você sabe, naquele filme, vou assistir com meus filhos. Ou a gente fazer
pouco tempo que a gente fez uma apresentação com as crianças e eu trouxe a história. E depois da história eu falei, trouxe um chocolate para desafiar os pré-adolescentes. Tinha aluno de 10, 11. Quero que reconte a história usando todo o material que eu contei. E eu fiquei surpresa, porque assim, 10 anos com a menina tinha um menino, eles contam uma história longa, né? Essa é outra coisa, por causa do tempo deles, né? De foco. A menina e o menino foram quase iguais, 10 anos, gente, quase 11. Eles contaram o início que eu contei, deu assim uma enrolada boa no meio e botou o final. Aí eu fiquei pensando, vocês sabem como que eu ensinei que foi captado? Então muitas vezes no culto doméstico eu vou lá e sermão, entendeu? Viu? Que aí, esqueça, o seu amém, ele vai memorizar. Entendeu? Que de vez em quando eu faça isso, quando você contar, eu contei essa história, reconte pra mim, e você vai ver. O quanto ele vai ser fiel no conto, é o quanto ele guardou. Por isso que a Bíblia diz, até para nós adultos, não é por muito falar, é tanto do conteúdo, de entendimento que ficou. Então, muitas vezes, preste atenção, né? Num filme que você assistir com o seu pequenino, o ensino vai ser muito mais eficaz do que eu pegar e ler o capítulo com 100 e tantos versículos. Entendeu? Então, quando a palavra de Deus diz, esse teu filho é andando, levantando, é deitando, é esses momentos, gente, que a gente não vai ter nesses momentos todos da Bíblia. Vamos, não. Em todo momento eu tenho que me achar a oportunidade de ministrar, seja na mesa, fora da mesa, na chegada da escola, né? Quando nossos filhos chegam, aquele rostinho que a gente quer acontecer, e mãe é ótima para isso, né? Que às vezes pergunta o pai, o que foi? Não, tá normal. Que Deus nos fez assim, com esse, né, sentido, tem alguma coisa errada. E quando você vai investigar, tem, né? Um amiguinho abusou, alguém puxou o cabelo, alguém bateu. Então, todo momento. Aquele versículo clássico de Provérbios, ensina o menino no caminho, é uma tradução resumida do que Deus falou na Torá. É você que está no caminho, não é a prova. Muito menos o Estado que quer entrar no nosso caminho só para arrasar nossas famílias. É papai e mamãe, é esse adulto que está educando essa criança. É ele que vai ter que ensinar no caminho do Senhor, não é? E não sabendo, pede ajuda. Vamos lá. Então a gente já sabe, né? Talvez em junho a gente explore mais, ó. Nossa criançada. E quando está em frente à televisão, né? E os desenhos tem outro detalhe. Você fica, tem um estudo aí que diz que em frente à televisão a gente fica meio, sabe aquela coisa, como é aquela coisa quando alguém hipnose, né? Faz aquilo? Diz que o nosso cérebro, assim, comprovado, estudo científico, que de frente à televisão você fica numa semi-hipnose. Você quer ver o detalhe? Diga se é fácil de ligar. Você pega o controle, aquele programa tá chato, que a nossa mente fica em torno, você não consegue assistir, desliguei. Muitas das vezes a gente não consegue. Né? E os nossos filhos ficam de desenho em desenho, e mamãe ocupada na cozinha ou no trabalho, aí a creche quer dar conta, não consegue dar conta, quando o Senhor pede, é nós. Então, nesse resgate do culto doméstico, o Senhor está querendo te ajudar a começar a reconstruir o que foi quebrado. Né? E a gente consegue quando a gente tem a ajuda do Senhor. Então, no culto, com o culto no lar, famílias saudáveis. Aí a gente sabe que é o oposto, glória a Deus, né? Vamos lá? A família precisa estar abastecida com a palavra de Deus para não haver carências espirituais. O lar em que os componentes da família oram juntos, vencem obstáculos, ficam fortalecidos espiritualmente, têm conhecimento e sabedoria da palavra de Deus, vivem unidos, desfrutando paz e alegria no lar, não é? Relacionamentos transparentes, intimidade com Deus e com os membros entre si. A família que faz o culto doméstico conhece o valor e os benefícios da oração e da comunhão com o Senhor. Então, aquilo que a gente falou, a fé dessa criança vai ser do tamanho, né, da fé de papai e mamãe. Então, trazer as dificuldades para nossas crianças para a gente orar. Semana passada estava eu e Nick, a gente fez o devocional e a gente falou, dividiu, né, Nick, você vai orar pela família e eu vou orar pelo Brasil. Olha que oportunidade fantástica que a gente está vivendo agora para orar pelo Brasil, para falar de honestidade, para falar de valores, principalmente com os nossos pré-adolescentes e adolescentes, que você já vai puxar dele. Os adolescentes estão sabendo tudo o que acontece. Faz
que é que você está achando dessa política? Porque às vezes ele não assiste jornal, só que tudo está bombando nas redes sociais. E você entende o que seus filhos estão entendendo do que está acontecendo. Então, o Nick olhou para a família, eu olhei para o Brasil, e eu fiz questão de abrir meu coração e falar de corrupção. Senhor, tenha misericórdia, porque quando a vitória vem, a gente tem que crer que Deus vai sarar a nossa nação. Os filhos vão saber, oramos, e a gente teve fé que eu não posso fazer, mas tem que tudo pode. Não é verdade? Há 4 anos atrás, a gente, Mário me liga, estava eu e Nick em casa, e Mário me liga 10 da noite. Saiu da igreja de Itapuã e 2 adolescentes, pré-adolescente, 12 anos de idade, tomou o carro de assalto. E ele falou, né, estou indo para fazer o BO na delegacia de Itapuã. E eu fui chamar Nick para contar. Nick tinha 10 anos, né? Nick, vamos orar. O ladrão levou o carro de papai. E a gente vai orar, né? Que você entrega pequenos problemas e grandes problemas a quem sabe resolver. E seus filhos já vão crescendo, sabendo, mamãe não pode, mas tem um que pode. E essa fezinha vai aumentando, irmãos. E nós fomos orar. E eu falei, Nick, você quer orar primeiro? Eu oro. Ore primeiro. E ela, na inocência de criança, né? Mas a fezinha lá no coração. Ela falou, papai, Senhor, papai do céu, eu quero que esse ladrão... E assim, ela estava com tanta autoridade. Depois a gente riu, a gente glorificou o Senhor. Mas assim, depois você disse, poxa, é um sentimento, né? Que o Senhor faça esse ladrão devolver o carro de meu pai. E orou, e eu orei, e aqui nós choramos e tal, e ficamos. Irmãos, era tipo 9h40, quase perto de 11, Mário liga e diz, Tete, a polícia pegou a quadrilha e meu carro está passando aqui no guincho. Glória a Deus. E eu falei, Nick, eu fui, né, aumentar a fé da minha filha. Porque foi tanta autoridade, né, e Deus valoriza, e Deus, né, porque ela estava dizendo aquela missão, né, que o Senhor pegava, o Senhor pegou o ladrão. Eu vou dizer o quê? Não foi sorte? Não. Então, apresente as dificuldades dos seus filhos, porque na hora da bênção, essa fezinha tem que crescer. Não é verdade? Nossos filhos vão crescer, irmãos, e a salvação individual. Tem até uma polêmica, né? Que é muito complicado a gente falar, até porque qual é a idade da inocência hoje? A gente nem sabe dizer, nem os estudiosos. Então, uma criança, né? A salvação vai para o céu, meu filho de 4 anos pode ficar. É Deus que constitui. Então não tem que dizer, com 5 anos são inocentes, vamos subir. É Deus, porque a gente já está vendo a maldade alastrada. Então a gente não sabe se uma criança de 8 anos vai ser salva, Pito 7 aí, e 4 anos, 3 anos. Hoje não sabemos mais a idade da inocência, porque a inocência de nossas crianças está sendo quebrada a cada dia para menos. Não é verdade? Então você precisa mostrar para essa criança que este Deus é poderoso. E ela tem que cuidar da vida espiritual, porque o papai do céu vai voltar e ela pode não ir. Já pensou que tristeza? A mamãe e o papai sobem e o filho fica? A gente não sabe. Não tem garantia que ninguém vai levar o seu filho no céu, né? É Deus que sabe essa idade da inocência. Então, o quanto você puder, né? Por isso que eu falei aquilo, não dê uma de super-heroína, claro, né, irmãos? Na medida da sua linguagem, da idade do seu filho, mas conte. Precisamos orar, temos esse problema, e você vai relatar dependendo da faixa etária. Mas já bote, tem orações, sábado mesmo, essa oração que a gente fez, eu falei, Nick, essa a gente vai ajoelhar. Porque a gente pode orar em pé, a gente pode orar sentado, mas tem pedidos. Não é verdade? Quando você dobra, eu falei, essa aí com família pelo Brasil, vamos ajoelhar. Porque você se sente assim, totalmente dependente do Senhor. Então faça isso. No culto vai algumas orações. Agora a gente vai, tem oração que a gente faz de mãozinha dada, mas essa a gente vai orar, né? Papai do céu gosta quando a gente, né? É uma reverência, nada de religiosidade, você vai explicando. Então precisamos fortalecer a fé dos nossos filhos através da nossa. Se na minha dificuldade eu reclamo, minha criança vai aprender. Ela nunca vai aprender que na dificuldade eu tenho que ajoelhar, eu tenho que orar e entregar ao Senhor. Por quê? Mamãe só reclama, mamãe só gosta da bênção, não é? E o Senhor quer filhos espirituais, não religiosos. Então já começamos esse princípio, tá? Então todo mundo já sabe, né? Culto no lar, momento com o Senhor, devocional é sucesso, família saudável. E já
chegando para a conclusão, quase conclusão, a gente vai ler ali. Vamos ler? O lar cristão deve ser o quê? Uma extensão da igreja. Maravilhoso. Que a fé dos pais em Deus seja grande. Estude para influenciar os filhos, essencialmente, que maridos e esposas façam devocional, transmitindo aos filhos uma fé que tenha como respaldo o respeito no outro, a confiança que peço, segurança. Temor a Deus. E ali quando falou, né? Maridos e esposas, né? É uma parte que a gente não vai, é outra situação de delicadeza. Que os nossos filhos presenciam, não é? Eles estão nessa linguagem do corpo e às vezes a briga de papai e mamãe eles não conseguem, porque ainda não estão falando, é muito rápido, mas eles entendem a linguagem do corpo. Papai está brigando com a mamãe, ou vice-versa, não é? Mas na igreja eles amam o Senhor e quando eles cantam eles adoram. Eu queria morar na igreja, já teve uma criança que falou isso. Não é? Então, outra parte bastante delicada, por isso que é outro ministério abençoado da nossa igreja, né? Casais fortes, famílias fortes. E agora, né? Eu só queria assim, gente, vai contar a história, viu, gente? Cadê a hora da história, irmão? Bote aí. Bote aí. Mas eu queria, é porque eu falei conclusão, né? Mas eu falei quase conclusão, tá pertinho. Não, bote ali depois que a gente terminou. Depois da conclusão, assim, bote aí. Pare aí. Já que eles vieram, porque eles pensaram que era da história, eu quero uma salva de palmas para Moisés. Moisés! E depois a gente vai tirar foto. Mas aí sente um pouquinho que tem que ter uma história. Como a gente vai acabar o culto do mestre sem uma história? Crianças, grandes e pequenas, hora da história. É uma historinha, né? Muito simples, mas assim, tem um segredinho, né? Pra gente levar no nosso coração. Vamos lá. Essa historinha vai estar baseada no último versículo do livro de Salmos. Quem sabe de cor, pena que eu não trouxe nenhum doce para dar quem acertasse. Faz uma cola aí, corre aí, último livro de Salmos, o último e o último versículo. Ó, espera aí. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Viram? Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Vamos ver alguma coisa que tem fôlego? Ai, gente, ela trouxe uma bala. Então quem vai ganhar é nosso maestro. Porque eu falei que quem acertasse o vitória. Diga aí se você não pensou logo nos filhos. Vai dar, viu? Pai assim, mãe também. Olha lá. É bíblico. Tudo que tem fôlego, louva ao Senhor. Essa lagartinha tá aí é porque ela tá viva. Então ela tem fôlego. Quem fez? Papai do céu. O nome dessa lagartinha é Herme. Herme era uma lagartinha que não era feliz. Ela estava no jardim bem linda, andando, mas às vezes ela ficava triste. E sabe que quando anoitecia, passa aí, amado, Herme ia falar com Deus. Ela sentia em seu coração. E nesse dia ela chegou e falou: Senhor, eu não estou contente. Lá no jardim eu vi hoje uma lagarta tão bonita, listrada, e eu sou verde, sem graça. Não queria ser. Por que o Senhor não me fez com as listras? E Herme sentiu no coração assim, o Senhor falando: Herme, eu amo você do jeito que você é. E o meu trabalho ainda não acabou. A noite passou, o dia amanheceu, e ela viu uma borboleta voando. E ela ficou encantada. E que linda borboleta! Eu queria ser uma borboleta. E a noite chegou. Cadê a noite? E para onde ela foi? Falar com Deus. Senhor, hoje eu vi uma borboleta tão linda voando. Por que o Senhor não me fez uma borboleta? E ela sentiu no coração Deus dizendo: Herme, eu amo você do jeito que você é, e o meu trabalho ainda não acabou. E amanheceu o dia, e lá no jardim ela viu uma formiga e ficou encantada. Meu Deus, que formiga forte! Como ela consegue carregar uma folha? E se aproximou da formiga: como você consegue carregar essa folha? A formiga não estava de bom humor e falou: sei de nada, foi Deus que me fez assim. Ele se encolheu e de noite, para onde ela foi? Para
Deus. Senhor, hoje eu vi uma formiga tão forte, tão forte. Ela estava carregando uma folha enorme. Oh Senhor, porque o Senhor não me fez tão forte como uma formiga? E ela sentiu no coração o Senhor dizendo mais uma vez: Herme, eu amo você do jeito que você é, e o meu trabalho ainda não acabou. E o dia amanheceu, olha quem ela encontrou no jardim? Uma joaninha. E ela ficou encantada e falou: como você pode ser tão linda? Ai, que pintas tão perfeitas. E a joaninha falou: tenho nada a ver com isso, foi Deus que me fez assim. E de noite, para onde Herme foi? Para o ponto de oração. E chegou lá: Senhor, hoje eu vi uma joaninha tão linda, com as pintas tão perfeitas, e eu essa lagartinha sem graça verde. E ela ouve Deus dizer: Herme, meu trabalho ainda não acabou, eu amo você do jeito que você é. E o dia amanheceu e estava chovendo, mas estava chovendo tão forte, tão forte, tão forte. E ela, não é? Tentou se arrastar ao máximo e de repente ela viu, ela olhou, e quem estava lá? Um caracol. E falou: Herme, você está correndo com a chuva? Deus me fez com a casa nas costas, eu não me molho. Não devia o desejo de Herme. De noite, ela foi para o ponto orar e falou: Senhor, hoje eu vi um caracol que disse que o Senhor fez ele uma casa na cabeça e ele não se molhou. Ah, Senhor, eu nem casa tenho. Se eu pudesse ter uma casinha para não me molhar da chuva. E Deus repete a frase: eu amo você do jeito que você é, e o meu trabalho ainda não acabou. E aí ela sentiu muita fome, foi para o jardim, a chuva passou e ela começou a comer. E comeu tanto, gente. Quando a gente come muito, a gente quer deitar um pouquinho, né? E ela: ai, parece que eu vou dormir. E ela se enrola numa folhinha e fica lá com a barriga cheia e adormeceu. E a folhinha envolveu Herme e ela não acordou outro dia. Passou 2 dias, passou semana, passou meses. Depois de meses, ela acorda e se sente um casulo, presa, apertada. E ela: que lugar escuro é esse? E balançou e fez crack, balançou, crack, crack. E essa coisa foi quebrando, e de repente sai do casulo. Pode passar. E ela se transforma numa linda borboleta. E quando as asas batem, que ela voa, ela lembra da voz de Deus dizendo: eu amo você. E ela entende quando Deus dizia: o meu trabalho em você ainda não acabou. E ela falou: olha o estágio como eu era uma lagarta, e foi passando até que chegou a hora de Deus e ela se tornou uma borboleta. Para nós pais e mães, a gente encerra com Filipenses 1:6. Vamos ler? E estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluir até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. E aí tem esse coração para nos mostrar que estamos em obras, não é? E a obra do Senhor ainda não está concluída, amados. Por isso que precisamos de resgatar o culto doméstico, porque cada dia eu aprendo. Ó, e Deus está trabalhando na vida da família, se a família quer lugar. Deus está trabalhando na vida da família, se a família quiser. E hoje faça esse compromisso: Senhor, agora eu entendo, eu quero resgatar este culto doméstico, né? Nos preparando para ir para o céu. Deus nos ama e o trabalho do Senhor ainda não acabou em nós. Fique firme na presença do Senhor, que Deus nos abençoe como igreja e como família. Amém?